tarde, crianças. Hoje nós vamos falar um pouco de ciências, dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, vocês vão pegar o livro na página 179. Olha aí. Nós vamos falar sobre o olfato. Então, a gente está vendo uma imagem de uma menina cheirando a flor. Então, vocês vão assinalar o principal órgão que permite sentir o cheiro da flor. Qual é o órgão do sentido que ela usa para sentir o cheiro da flor? Os olhos, os ouvidos, a mão, a boca ou o nariz? O nariz. Então, marca o X. O cheiro agradável da maioria das flores e o cheiro desagradável da comida estragada de lixo. Podemos perceber esses e tantos outros cheiros ao nosso redor graças ao sentido do olfato. O principal órgão relacionado a esse sentido do corpo humano é o nariz. Além do olfato, o nariz também é responsável por aquecer e umedecer e filtrar o ar que respiramos. Esse ar entra no organismo por duas aberturas do nariz, chamado narinas. Como percebemos os cheiros ao nosso redor? O ar apresenta substâncias que caracterizam cheiros. Quando respiramos, as substâncias que caracterizam os cheiros entram no nariz, por meio das narinas. No interior do nariz, existem estruturas capazes de identificar essas substâncias. Assim, sentimos o cheiro da comida, por exemplo. A identificação dos cheiros pelo olfato pode ajudar na proteção do corpo humano. Então, olha aí, a gente está vendo, ela foi abrir um Danone para comer e na hora que ela ia colocar na boca, olha o que ela fez. Ela sentiu o cheiro de que estava estragado e não comeu o Danone. Se ela não estivesse sentindo o cheiro, talvez ela teria comido e passado mal, porque ingeriu algo estragado. Os cães possuem um sentido do olfato bem desenvolvido. O nariz desses animais possui mais estruturas e identificação de substâncias do cheiro, quando comparado com o nariz dos seres humanos. O olfato dos cães permite que eles identifiquem cheiros em situações em que nós, seres humanos, não conseguimos identificar. Por isso, os cães podem auxiliar na busca de resgate de pessoas perdidas, no rastreamento de drogas e outras situações. A gente vê, está passando até na novela, né, um animal, um cão, que ele vai junto com os policiais para poder descobrir aonde estão as drogas enterradas. Então, ele cheira os carros, ele cheira embaixo dos cantos dos lugares. Então, por quê? Porque o animal tem o cheiro mais apurado. Aí, na imagem, a gente está vendo um animal, né, procurando, né, tentando resgatar pessoas, porque ele sente o cheiro do ser humano. O tato. Tem uma manchete de um jornal. Nova pele artificial é capaz de desenvolver o sentido do tato. A pele é o órgão do corpo humano relacionado ao sentido do tato. É por meio desse sentido que podemos identificar algumas características de um objeto quando tocamos com as mãos. A pele recobre toda a substância do corpo humano. Em seguida, em alguns locais do corpo, a pele é mais sensível ao toque.
Assim, podemos identificar com facilidade as características do que tocamos, né? Então, a gente está vendo aí uma panela no fogão. A gente consegue, pelo tato, se está quente, se está frio, se a gente vai levar um choque ou não, através do quê? Do nosso tato. Não é se é duro, se é macio, se é áspero. O paladar. João e sua família foram tomar sorvete. Ele pediu sorvete de coco e Pedro, seu irmão, pediu sorvete de nata. Os dois sorvetes apresentavam a mesma coloração. O paladar é o sentido do corpo humano que nos possibilita sentir o gosto dos alimentos. A língua é um dos órgãos responsáveis por esse sentido do corpo humano. Então, olha aí, a língua possui estruturas que ajudam a identificar o gosto dos alimentos. É na língua que a gente sabe se está salgado, se está doce, se está amargo, se está azedo. Pela língua, o paladar. Escreva o gosto característico de cada um dos alimentos abaixo. O limão. O limão, ele é azedo. Então, vocês vão escrever azedo com Z. O chocolate, ele é doce, com C. O agrião é amargo e o queijo é salgado. Além dos gostos azedo, doce, salgado e amargo, existem gosto umami, que está presente em alguns alimentos, como tomates, cogumelos, carnes e queijo parmesão. Então, a gente está vendo aí uma criança comendo a melancia. E ele está sentindo o gosto da melancia pelo paladar, pela língua. Agora, observe a fotografia. Paulo é esse rapaz que está caminhando em uma calçada. Sublinhe os erros na frase a seguir. Em seguida, reescreva a frase corrigindo. Paulo é surdo, pois ele não consegue sentir o cheiro do que está ao seu redor. Então, tem um erro. A pessoa surda é aquela pessoa que não escuta. Então, sublinha surdo. O surdo, ele pode sentir o cheiro das coisas. Então, vai sublinhar ali sentir o cheiro. Surdo e sentir o cheiro. Então, vocês vão escrever Paulo é cego, pois não consegue enxergar o que está ao seu redor. Paulo é cego, pois não consegue enxergar o que está ao seu redor. Que sentido possibilita Paulo guiar-se enquanto caminha na calçada? A visão, o olfato ou o tato? O tato, não é? O cego, ele vai colocando a mão nas coisas. Ele está aí ó, com uma vareta, né? Que vai guiá-lo. Desembaralhe as letras seguindo as setas e descubra de que outra maneira Paulo pode guiar-se enquanto caminha. Então, vocês vão escrever aí cão-guia, que vocês vão descobrir. Cão-guia é aquele cachorro que é treinado para guiar, para andar, para ser os olhos da pessoa cega. Então, o cão-guia, ele vai ajudar o cego a andar, a não cair, a passar na ponte, atravessar a rua. Escreva o principal sentido e o principal órgão do corpo humano associado a cada uma das situações a seguir. Então, a primeira, a gente está vendo um menino passando a mão em um cachorro. O sentido é o tato. O órgão, a pele. Agora,
A menina cheirando a flor. O sentido, o olfato. O órgão, nariz. O menino chupando limão. O sentido, paladar. O órgão, a língua. Não é a boca, é a língua, tá? Alguns animais utilizam diferentes estratégias para se proteger dos outros. O gambá, por exemplo, libera um cheiro desagradável no ambiente. Assinale o principal órgão associado a essa defesa. O nariz, né? Porque ele vai soltar aquele cheiro desagradável, a pessoa vai se afastar. Agora a gente vai lá aonde mostra a Terra em movimento, que é na página 190. Nós vamos ver sobre o dia e a noite. Então, a gente está vendo aí 3 imagens. Manhã, olha a árvore e o carro na sombra. Meio-dia, o carro está no sol. E à tarde, olha aí a sombra já voltando para o carro novamente. Como você observou na situação acima, o carro de Marcos não ficou totalmente coberto pela sombra da árvore ao longo do dia, pois essa sombra mudou de posição e de tamanho. Essas mudanças na sombra da árvore estão relacionadas ao movimento aparente do Sol no céu. Ao longo do dia, o Sol, que aparentemente estava à esquerda da árvore no início da manhã, ficou à direita da árvore no período da tarde. Mas o Sol não se movimenta, é a Terra que se move, girando ao redor do seu próprio eixo. Afinal, como a sombra pode mudar de posição e de tamanho? Veja a seguir uma explicação sobre o movimento da Terra. Imagine que a bola de isopor representa a Terra e a lanterna representa o Sol e a luz que ele emite. O palito representa uma árvore. Observe a sombra produzida pelo palito. Olha aí. No desenho, a gente está vendo a lanterna, a sombra do palito, a bola de isopor e o palito. Agora, observe o que ocorre com a sombra do palito enquanto a bola de isopor gira ao redor dela mesma. Então, enquanto a bola de isopor, que representa a Terra, vai girando, olha aí, a sombra vai mudando. À medida que a bola de isopor gira ao redor do seu próprio eixo, a sombra do palito muda de posição e de tamanho. Isso também ocorreu com a sombra da árvore, citada na página anterior. A lanterna, que representa o Sol, não muda de posição, o Sol não se move. Quem se move é a Terra. Então, aí tem relógio do Sol. Você sabia que as sombras podem ser utilizadas para medir o tempo? Milhares de anos atrás, o ser humano percebeu que as sombras projetadas por um objeto sobre o solo mudavam de posição e de tamanho ao longo do dia, de acordo com a posição aparente do Sol no céu. O ser humano começou então a marcar as posições das sombras projetadas por esses objetos ao longo do dia. Esse foi o início do modelo do relógio do Sol. Os dias e as noites. À medida que a Terra realiza um movimento de rotação, diferentes partes de sua superfície são iluminadas diretamente pela luz solar. E por isso que ocorrem os dias e as noites. Nesta situação, o Sol está iluminando diretamente a superfície da Terra, onde se localiza o Brasil. Por isso, é dia. A parte clara, onde o Sol está iluminando o planeta Terra, é dia. E a parte que está escura é noite.
Conforme a Terra vai girando, a parte que era dia vai ficando noite e a parte que era noite vai ficando dia. Quando a Terra dá a volta, para ela dar a volta em torno dela mesma, ela precisa de 24 horas para fazer esse movimento de rotação. Movimento de rotação é o que dá o dia e a noite. Se a Terra não girasse, seria dia direto para a gente, ou então noite direto. Aí tem uma atividade. Pinte o Sol na posição correta em cada uma das situações abaixo, de acordo com a sombra projetada pela bola. Então, olha aí. Tem o Sol. O primeiro Sol é o da manhã. O Sol do meio que está mais alto é o Sol do meio-dia. E o Sol que está mais baixo aí atrás é o Sol da tarde. A bola, a gente vê que a sombra dela está curtinha. Então, vocês vão pintar o Sol do meio, que é o Sol de meio-dia. Agora, olha onde está a sombra, atrás da bola. De manhã, pinta o Sol da manhã, o primeiro Sol. Agora, a sombra já mudou de posição. A sombra está à esquerda. Está à tarde. Pinta o Sol da tarde, que é o terceiro Sol. Escreva a primeira letra de cada imagem e descubra as palavras secretas. Então, vocês vão descobrir rotação, dia, noite, terra. Elabore uma frase utilizando todas as palavras que você descobriu. Então, vocês podem formar a frase, um movimento de rotação, né? Que a Terra faz, traz o dia e a noite. Identifique se os ambientes a seguir estão localizados na posição A ou a posição B da Terra. A gente observando a posição A é dia, a posição B é noite. Primeira imagem, B. O menino lendo com a janela aberta e o sol, A. O menino jogando bola, A. A menina de pijama, olha aí, com a janela aparecendo a lua, ela indo dormir. B. Cite uma atividade que você geralmente realiza durante o dia e uma atividade que você geralmente realiza durante a noite. Então, vocês vão escrever uma frase com alguma coisa que vocês fazem durante o dia e algo que vocês fazem durante a noite. Quando olhamos para o céu, podemos observar diferentes elementos, como nuvens, estrelas, sol e lua. Alguns desses elementos são visíveis apenas durante a noite. Outros podemos observar no céu principalmente durante o dia. Observe as telas abaixo do artista holandês Vincent van Gogh. Tem a tela A e a tela B. Pinte de azul o quadro da tela que representa o período da noite e de amarelo o quadro da tela que representa o período do dia. A tela A é dia, ao sol aparecendo na imagem. Então, vocês vão pintar de amarelo o primeiro quadrinho. E a tela B é noite, pinta de azul o segundo quadrinho. O que você observou nas telas para responder à questão anterior? O que a gente observou? A gente precisou observar, né, a claridade da tela. Agora, letra C. Escreva a primeira letra de cada imagem e descubra o elemento observado no céu durante a noite. Vocês vão descobrir estrela.
Bom, crianças, por hoje nós terminamos. Amanhã a gente se encontra em outro vídeo. Tchau!